Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de matemática do 7º ano do professor Rômulo Stefano. Pessoal, lembre-se que durante essas aulas, desde que nós iniciamos o retorno, nós estamos trabalhando revisões de assunto que nós já estudamos. Então, na nossa última aula, nós estudamos divisibilidade, na anterior, nós estudamos operações com números inteiros. Fazendo um parênteses, eu quero trazer para vocês mais uma operação de números inteiros para a gente poder revisar, que é a potenciação, certo? Então, a potenciação de números inteiros. Lembre-se que nós já falamos o que é potenciação, desde os números naturais. Nós sabemos que a potenciação é um produto de fatores iguais. É um número que se repete, fazendo que operação? Multiplicando. Não pode ser repetido somando, não pode ser repetido subtraindo nem dividindo. Tem que ser multiplicando. E estes números têm que ser iguais. Então, vamos lá. Então, nós temos que observar e relembrar quem são os termos da potência. Então, observe aqui conosco, eu botei 2 elevado a 3. Esse número maior, o 2 nesse caso aí, é chamada base. A base é o número que vai ser repetido com a obrigação de ficar multiplicando. Então, é um número que se repete multiplicando. O número 3, ele é chamado de expoente. É ele que indica quantas vezes esta base ela vai ser repetida fazendo o quê? Multiplicando, certo? Então, o expoente indica quantas vezes a base multiplica. E a base é o número que vai ser repetido multiplicando de acordo com a quantidade de vezes que indica o expoente. Tranquilo? Então, o resultado dessa multiplicação, que é dado pela potência, é chamado de potência. Potência é o resultado da operação. Ok? É o resultado da operação. Então, vamos lá. Gostaria de relembrar com vocês algumas particularidades, coisas que você tem que saber da potência, que não há necessidade de cálculo. Observe a primeira coisa que nós temos aqui, a primeira particularidade. Toda base elevada ao expoente zero é igual a 1. Deixa eu acionar a nossa caneta, né? Para que nós possamos fazer algumas anotações. Então, observe que o expoente aqui é zero. Tudo bem? Toda vez que você vê o zero nesse lugar aí, ele como expoente, você não vai calcular nada. Você só vai dizer que o resultado é o número 1, certo? Seja esse número, seja a base positiva, seja a base negativa, se o expoente for 0, o resultado é 1. Próximo. Toda base elevada ao expoente 1 será igual ao valor da base. Se a base for elevada, seja qualquer que seja o valor da base, positivo ou negativo, e lá na posição do expoente tiver o número 1, você vai só repetir a base como resultado da potência. Tranquilo? Então, na primeira, se a base tem como expoente 0, o resultado vai ser 1. Se a base tem como expoente o número 1, o resultado é a base. Tranquilo? Vamos nessa. Próximo. Toda base igual a 0 e expoente diferente de 0, o resultado será igual a 0. Então, veja só. Se a base é 0, o resultado é 0. Bota isso na tua cabeça, tranquilo? Se a base é 0, o resultado é 0. Não importa o valor do expoente. Pode ser 3, pode ser 1 milhão, pode ser 3 bilhões. Se a base é 0, o resultado é 0. Ok? Próximo. Se a base é igual a 1, não importa também o valor do expoente, o resultado vai ser 1. É isso que quer dizer essa regra. Toda base igual a 1 e expoente diferente de 1, o resultado será igual a 1. Então, se a base é 1 e o expoente pode ser qualquer que seja um valor, ou 1 elevado a 100, você não vai multiplicar 1 100 vezes, né? 1 vezes 1 até chegar a 100. A regra já nos diz, se a base é 1, independente do valor do expoente, o resultado vai ser 1. Aí você bota lá o número 1. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Continuando. Se a base é positiva e o expoente é par ou ímpar, o resultado será positivo. Gente, importante isso. Observe aqui para nós. Se esta base aqui para nós, ela é, deixa eu ver aqui, ela é positiva. Mais 5 é um número positivo que está sendo elevado ao expoente 2. Mais 5 é elevado ao quadrado, é a maneira correta de ler. E esse 2 indica que esse mais 5 vai ser repetido quantas vezes? 2. Então, fazendo que operação? Multiplicando. Então, eu botei aqui, ó, mais 5 vezes mais 5. 5 vezes 5, 25. E você obrigatoriamente tem que fazer o jogo de sinal. Mais por mais é mais. Mas pela regra, você já sabe que o resultado vai dar positivo. Porque se a base é positiva e meu expoente é par, o resultado vai ser positivo. E se essa base for positiva e o expoente for ímpar, por exemplo, se eu pegasse mais 2 elevado a 3,
que é um expoente ímpar, ficaria mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2, daria mais 8. Então, o resultado será positivo. Então, aprende isso aí também. Se a base é positiva e o expoente é par ou ímpar, o resultado é positivo, ok? Mas se a base é negativa e o expoente é par, nesse caso aqui, o expoente só quando for par, o resultado vai ser positivo. Base negativa e expoente par, o resultado positivo. Observe o exemplo, menos 2 ao quadrado. A base é negativa, que é menos 2. O expoente é par, é par, né, porque é o número 2. Aqui a gente fez o desenvolvimento. O expoente, quantas vezes a base vai ser repetida multiplicando, então menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2, 4, menos por menos, mais 4 ou 4. Eu botei ou 4, porque o número positivo é o único número que pode vir escrito com sinal mais na frente ou sem sinal. Se ele vier sem sinal, a gente já sabe que ele é positivo. Já os números negativos, não pode ocorrer isso, tem que sempre aparecer o sinal de menos. Próximo, base negativa e expoente ímpar, o resultado será negativo. Se a base é negativa, mas o expoente é ímpar, amigo, o resultado tem que ser negativo. Observe o exemplo aqui. Menos 2, que é uma base negativa elevada a um expoente ímpar. Esse expoente aqui indica quantas vezes esta base vai ser repetida multiplicando. Aqui, ó, 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Botei. Se eu fizer o jogo de sinal, menos com esse menos aqui dá mais, com esse menos aqui dá menos. Observando a regra, você já sabe que vai dar negativo. Não precisa fazer nenhum jogo de sinal. Vamos para o próximo. Quero lhe chamar a atenção agora para as propriedades da potência. A primeira propriedade se chama produto de potência de mesma base. Eu vou ter, produto é multiplicação. Eu vou ter a multiplicação de potências que tem a mesma base. Qual é a regra? Aprenda essa regra. Você repete a base e soma os expoentes. Então aqui, observa aqui, ó. Observe que aqui é 5 elevado ao quadrado. Aqui é 5 elevado a 3, aqui é 5 elevado a 4. Observe que a base é a mesma. Se a base é a mesma e ele está exatamente aqui, ó, multiplicando, certo? A regra para nós é repetir a base e trabalhar apenas com os expoentes. Fazendo o quê? Somando 2 mais 3 mais 4. Somo tudo, então ficou 5 elevado a 9. Pessoal, 5 elevado a 9 seria o resultado. Aplicar a propriedade da potência, você já pode deixar ela como resultado final a potência. A não ser que a questão peça qual é o valor dessa potência. Você teria que fazer o desenvolvimento do cálculo. Mas se for para aplicar a propriedade, você pode deixar até aí. O próximo, ó, mesma base, no caso é 2. E aqui nós fazemos a multiplicação, né? Então é produto de potência de mesma base. E você tem que fazer com os expoentes, somar. Só que você observa aqui, 3 mais este expoente é negativo. Então, eu tenho que botar entre parênteses aqui. Então, ficou 3 mais menos 7. Obrigatoriamente, para ficar apenas um sinal aqui, eu tenho que fazer jogo de sinal. Mais por menos é menos. Então, ficou 3 menos 7. Aí, pela regra de soma e subtração de potência não, de números inteiros, você sabe que quando eu tiver um número positivo e um negativo, a gente tem que subtrair e dar o sinal do maior. Nesse caso, você tem que conservar a base 2 e aqui aplicar essa regra, subtrair e dar o sinal do maior. Neste caso, então, dá menos 4. 7 menos 3 é 4. Sinal do maior do 7, então menos, né? Ótimo, vamos continuar. Outra propriedade da potenciação é o quociente de potência de mesma base. A regra quociente, pessoal, é divisão. Se eu estiver dividindo duas potências e elas têm a mesma base, eu tenho que pegar, repetir a base e subtrair os expoentes. Quando é produto, eu somo. Quando é divisão, eu subtraio. Então, vamos lá. Repete a base, como está aqui a regra, e repete a base, subtrai os expoentes. Observe isso aqui, ó, mesma base. Aqui é 5, né? 5 e 5. E aqui é divisão. Então, você repete a base e vai subtrair os expoentes. 10 menos 7. Dá 3. Então, pronto. 5 elevado a 3. Se eu quisesse desenvolver mais cálculo, calcularia 5 vezes 5 vezes 5 e acharia 125. Seria o resultado mais simplificado. Mas, no caso, eu quero a aplicação da propriedade, fica até aí. Observe esse outro aqui, é 12 a nossa base. Aqui eu tenho um expoente menos 6 e o expoente 2. Você sabe, tem que subtrair. Então, fica menos 6, que é o valor do primeiro expoente, menos 2, né? Porque o 2 aqui é positivo. Nesse caso, você observa que os expoentes são todos negativos. E, pela regra, eu posso somar.
né? Quando os números têm o mesmo sinal, eu somo e conservo o sinal. Então, nesse caso, repito a base e deu menos 8. Observa esse outro aqui para nós. 7 ao quadrado dividido por 7 ao 8. Mesma base. O expoente aqui é 2 e o expoente aqui é menos 8. Aqui você vai conservar a base e vai subtrair o expoente. 2 menos, que é da regra, menos 8, que é o valor desse outro expoente aqui, certo? Então, obrigatoriamente, neste caso aqui, eu tenho que fazer jogo de sinal. Então, 2 menos por menos mais dá 8. Então, 7 elevado a 10. Perfeito? Ótimo. Última propriedade. Potência de potência mesma base. Quando eu tiver uma potência elevado a outra potência, a outro expoente, um expoente elevado a outro expoente, nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Observe nossos exemplos aqui. Eu tenho 2, que é a única base que eu tenho aqui, e eu tenho 2 expoentes. 2 elevado a 3. Então, nesse caso, eu só tenho que multiplicar 2 vezes 3. Então, eu repito a base e boto 6. Aqui do mesmo jeito, ó. Única base, que no caso é menos 3, e saio multiplicando os expoentes. Aqui, quando eu multipliquei, é que eu vi que os dois expoentes eram positivos. Então, eu sei que o expoente aqui é positivo. Mas aqui eu tenho um negativo. Então, eu tenho obrigatoriamente, além de multiplicar os números, eu tenho também que fazer o jogo de sinal. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Mais por menos é menos. Menos por mais é menos. Então, menos 36. Menos 3 a base elevado a menos 36. Atenção com esse tipo de cálculo aqui, que pega muita gente. Ó, observe como está escrito o número. Menos 3 elevado ao quadrado é um número base negativa, sem estar entre parênteses, e o outro a base está negativa entre parênteses. Isso tem algo a dizer para nós. Existe uma diferença no cálculo. Toda vez que vier sem parênteses, é porque não é para você repetir o sinal de menos a quantidade de vezes. Aqui não é 3, aqui é 2, né, gente? Aqui é 2 no expoente. 3 elevado a 2... Aí vou ter aqui, ó, repetir apenas uma vez o sinal e repetir 2 vezes só a base. Não repete o sinal quando não tem parênteses. Então, 3 vezes 3, 9, repito o sinal aqui. Mas aqui, quando tem um parênteses, eu vou repetir, nesse caso é 2, eu vou repetir 2 vezes junto com o sinal, né? É menos 3 vezes menos 3. Aqui eu só botei o menos na frente e 3 vezes 3. Mas aqui é menos 3 vezes menos 3. Faz a multiplicação dos números e faz o jogo de sinal. Então, mais 9 ou apenas 9. Então, você nota que quando vier sem parênteses, eu não preciso fazer o jogo de sinal. Quando vier com parênteses, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Ok? Essa foi a nossa revisão de potenciação. Continue estudando. Agora faça as nossas atividades e até a nossa próxima aula. Forte abraço.